Bem, meus amigos, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo aqui na Spreaker Podcast. Eu tenho 15 minutos para falar ao vivo, né? Então falávamos sobre estabilidade, se eu sou contra a favor do servidor público, né? Então, dando continuidade aqui, um beijão para você aí, meu amigo, minha amiga que me acompanham, um abração para você, meu amigo, minha amiga, um beijão para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te chama de montão. Hoje, dia 11 de outubro de 2022, no meu relógio são exatamente 23 horas e 22 minutos em ponto. Falo aqui da cidade de Americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Estamos ao vivo, tá bom? Se você gostar, dá um like, se você não gostar, dá um dislike. Então falávamos sobre a estabilidade, comparando certas questões para que você na sua casa tire as suas conclusões. Então, o trabalhador que completou aí 10 anos numa empresa, né? Ele não pode ser mandado embora de qualquer jeito assim não, só se for motivo assim de alguma coisa que aconteceu extraordinária, tá certo? Então, meu amigo, minha amiga, você que tem aí mais de 10 anos numa empresa, às vezes você foi mandado embora em detrimento de uma pessoa que está mais nova no trabalho. Isso não poderia acontecer, é seu direito. Mas muitos não sabem dos direitos e vamos tocando essa vida de meu Deus aí, tá certo? Uma outra questão, uma outra situação que dá essa estabilidade, falamos da CLT, né? É você aí que tem aí, está em vias de se aposentar. Falávamos no vídeo anterior, né? Algumas categorias 2 anos para se aposentar, não pode mandar embora. Outras categorias aí, outras empresas, setores aí são 1 ano. Uma outra questão aí que dá estabilidade para a pessoa, acidente de trabalho, né? É 1 ano de estabilidade. Você fez 10 anos numa empresa, também tem uma estabilidade. Fora isso aí, vai seguir o rito normal. Então, meu amigo e minha amiga, sobre a estabilidade do servidor. O pessoal fala muito sobre essa PEC que eles querem aprovar, dessa que vai tirar a estabilidade do servidor. Muita água vai rolar ainda, meu amigo e minha amiga, não dá para cravar o que vai acontecer e ela vai ser desidratada. Por quê? Porque dentro do funcionalismo público existem pessoas que têm parentes que desejam adentrarem o funcionalismo público. Correto? Então, eles vão dar um jeito de dar uma brecha, deixar uma brecha aí. Nós temos brechas aí pelos quintos constitucionais. Você pode ser um juiz aí e ter uma brecha ali pela OAB, tá certo? E nós temos outras brechas que existem por aí. Então, a população está de saco cheio já desse pessoal que se escora no funcionalismo público e não entrega o resultado. Isso é verdade. Fica acomodado ali e não sai do lugar. Outra questão que muitas pessoas, a maioria, é carregador de piano. E que eu falei aqui anteriormente, que quando você passava no concurso público, você já estava estável. Mas a partir de 1990, eles criaram o que eles criaram? Eles criaram como fala? O estágio probatório de 2 anos. Em 2 anos você estava sendo avaliado. Se não passasse, você não ficava estável. Depois de 2 anos, passou tudo certinho, estável. Aí, em 1998, isso aí foi aumentado para 3 anos. Então, muitos funcionários públicos foram mandados embora. Já relatamos aqui o que aconteceu aqui na nossa região. Mas ninguém sabe disso aí, porque só vai ter estabilidade depois de certo período. De 3 anos, tá certo? E ainda assim, com tudo isso, eles conseguem mandar embora, meus amigos. Você pensa que é fácil? Por quê? Às vezes é perseguição política. No mais, se você trabalha certinho, se você está tudo certinho, tudo bonitinho, ninguém vai te mexer com você. Se você faz o seu, se você é um bom profissional, ninguém vai mexer com você. Tá certo? Mas infelizmente, se você mexer com política, com essas questões todas, você pode ser aí, ter uma perseguição. Conheci uma professora, já relatei. Trabalhei na casa dela, meu vizinho aqui onde eu moro, no condomínio aqui onde eu moro, de frente com a minha porta, né? Trabalhamos na casa de uma professora que foi exonerada. Exonerada por causa que
perseguição política, mas ela conseguiu voltar depois aí de 4 anos, aí conseguiu voltar na justiça, tá certo? Então tem todas essas questões aí que para que você pense na sua casa. Então, você tem 10 anos numa empresa aí qualquer aí, se a empresa tá tudo certinha, tá tendo lucro tudo certinho, você não tem um motivo grave, você não pode ser mandado embora assim. Certo? Outra questão, se você tem um cargo aí de sindicato, alguma coisa assim, você não pode ser mandado embora da empresa. Por isso que muitas pessoas entram numa empresa e dão um jeito de trabalhar no sindicato ali, fazer qualquer coisa com o sindicato, se torna um pelego, você já sabe como que é, não pode ser mandado embora. Tá certo? Então você tem aí a CIPA, se você é cipeiro, você fica no mandato seu da CIPA, você não pode ser mandado embora. Mas se você fica 2 anos ou 3, se não me engano, né? Não sei se é 5, acho. Não sei, agora não me recordo, mas faz tempo que eu não estou atualizado. Eu sabia de cor e salteado essas coisas. Mas enfim, você não pode ser mandado embora. Então, meu amigo, minha amiga, resumindo a conta, se você trabalha certinho, ninguém vai querer te dispensar. Só que o que acontece? Às vezes tem empresas que é produtividade, tá certo? E às vezes eles querem contratar pessoas novas para fazer aquele serviço, para pagar menos, porque você tem um anuênio dessas coisas todas que você vai acrescentando no teu salário. Só que eles descobriram que é um prejuízo. Então muitas pessoas que estão sendo recontratadas, por quê? Porque a experiência tá sobressaindo. É muitos jovens que estão no mercado de trabalho, mas a desatenção e a falta de capricho, de zelo, de comprometimento com o trabalho faz com que esse pessoal mais antigo, experiente, o mercado ainda precise dessa turma ainda, tá certo? Então, resumindo a conta, se você for um bom profissional, você vai trabalhar, meu amigo, você vai dar seu jeito. É o brasileiro é desenrolado. A gente vê pedreiros aí que trabalhou por conta própria, pagou o carnezinho aí, eu conheço muitos. Tudo que eu falo baseado no que eu vi, no que eu constatei com meus próprios olhos. Vi pedreiro que a casa dele é um brinco. É difícil isso, porque às vezes o cara vive construindo casa dos outros, não tem tempo para construir a dele. Isso é verdade. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Então, meu amigo, minha amiga, da estabilidade, eu citei para você que em certas situações a iniciativa privada, a CLT, garante uma estabilidade provisória em certos momentos ali, beleza? E que o servidor público ele só vai ter estabilidade depois do estágio probatório. Então, antes que ele complete o estágio probatório, ele vai comer o pão que o diabo amassou. Ninguém fala isso pra você. E muitos foram mandados embora. Aqui na nossa região, muitos professores foram mandados embora no estágio probatório. Perseguição política, infelizmente. Então, com a quebra da estabilidade aí do servidor, aquela elite ali que ganha bem, ganha maior dinheiro, né? Se essa pessoa se aposenta como funcionário público aí, se ele ganhar 15 mil, ele vai ganhar 15 mil. Mas na iniciativa privada tem uma outra questão. Você não vai ganhar 15 mil. Se você ganhar 15 mil na iniciativa privada, você vai ganhar o teto, que é 7 mil e não chega a 7.100. 7 mil reais, ponto. Você não vai conseguir chegar nesse. Você vai ganhar o teto. Eles fazem uma conta louca lá, você não vai conseguir chegar ao teto. Você vai chegar lá nos 5 mil, 6 mil, mais ou menos. Então, você acha justo isso aí? Então, esse pessoal que são os marajás, são os privilegiados, que é a minoria, fazem com que a população tenha raiva do servidor público. Mas isso não acontece 100% com os professores, que são bem vistos, ainda são bem vistos por uma parcela significativa. Tem muita gente que torce o nariz pro professor. Dia 15, para você, meu amigo, minha amiga, que é professora, feliz dia dos professores. Obrigado. Então, é isso aí. O que acontece? O bombeiro é bem visto, a saúde aí, os enfermeiros, os médicos, tem aquelas exceções, o pessoal maus profissionais, mas tem as exceções, que é a grande maioria, que o pessoal vê com os bons olhos, o bombeiro também. E o militar, né? Aí o exército, no caso, a marinha e a aeronáutica. O pessoal vê com bons olhos esse pessoal. Então tem muitos jogos de interesses ainda, por parte de políticos, que têm parentes que querem entrar no funcionalismo público. Então essa reforma,
Nós temos que separar os fatos das falácias. Eu não acredito que essa reforma que vai ter administrativa vai estar na íntegra. Ela vai sofrer alterações, vai ser desidratada, e eles vão dar um jeito de protegerem-se. A verdade é essa, temos que ser frios e calculistas aqui, né, para analisar as coisas sem paixões, tá certo? Sobre a estabilidade, continuando aqui do servidor, ela vem depois de um período, beleza? E o que eu acho? Pensamento meu, o professor, principalmente dos anos iniciais da educação infantil ali, é um pensamento meu. Qualquer profissional, desde o pedreiro, ao padeiro, a dona de casa, ali o médico, o engenheiro, o presidente, né? Pode ser aí o embaixador, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara dos Deputados Federal, o presidente do Senado, né? Qualquer um desses aí passou na mão de uma professora que ensinou essa turma a ler e a escrever, alfabetizou e letrou essa turma toda e ensinou a matemática ali e as ciências. Então esse professor, até os professores que dão aula de outras disciplinas, de outros idiomas, passou na mão da professora ali, do professor pedagogo, ou normalista superior, ou que tem um magistério, passou na mão dessas professoras aí. E o Brasil aí, você vê pessoas, professoras e professores que vão alfabetizar lá no meio da selva, no meio do mato, nadam, atravessam o local por canoa para chegar na escola, tá certo? Então, o professor, ele tem que ter uma condição diferenciada, meus amigos, por causa da questão da profissão. Ele tem que se atualizar, tem que ler, tem que frequentar espaços culturais. E ele precisa de uma estabilidade, é a minha opinião. Porque ele vai formar pessoas. E por que essa diferenciação do professor de educação básica aí, do ensino médio, que também entra nesse balaio que eu estou falando aqui agora? Por que o professor universitário das federais ali ganha esse rio de dinheiro aí? Em comparação com... Eu quero que você pense, eu não sou nem contra a favor do salário daquele professor universitário. Estou falando para você pensar aí na sua casa. Você acha certo ou não? Então, por que o professor ali da educação básica ganha menos? Não é todo mundo igual? Não. Pensa em você com seus botões aí, tá certo? Eu não sou nem contra nem a favor, estou só querendo que você pense e reflita. Então todo mundo vai passar na mão do professor ali. O primeiro professor ali que vai te ensinar a escrever. Muitos vão te ensinar até a dar um chute numa bola, porque você é a única pessoa adulta mesmo que está ali com ele. Sempre ali com ele, até brincando, né? Quantos professores aí que dão aula de educação física aí nos rincões do Brasil, nós sabemos disso, né? De educação artística, enfim. Até de música. E tem aqueles professores que numa sala de aula tem um aluno que está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. É tudo misturado. Ele dá o seu jeito de dar aula. Então, meu amigo e minha amiga, o professor, ele precisa ter uma questão diferenciada, de estabilidade. Que não acontece na iniciativa privada, quando os professores de escola particular ficam com medo quando chega o fim do ano. Porque ele precisa da matrícula das crianças, né, dos alunos. Aí, se não tiver, se 20% da matrícula diminui, 20% de uma escola de 1.000 pessoas, 200 alunos saem. 200 alunos que saem, quantas classes dão aí? Aí algo vai resvalar no professor. Então o professor não pode viver assim. Até o professor que trabalha numa escola particular, ele tem que ter um diferencial aí. Não dá para tratar ele como se fosse qualquer um. Então eu vejo que o professor precisa dessa estabilidade, ponto. Mas infelizmente, nas universidades públicas em muitos locais, eles abusam disso. Muitos professores ficam aí se sindicalizando ali só no sindicato ali, da aula que é bom nada. Isso acontece. Isso aí vai queimando o filme perante a opinião pública. Como que a gente vai consertar isso tudo? Não sei. Então tem exageros aí na minha opinião, tem exageros nessa questão aí da reforma administrativa. E eu acho que ele vai ser corrigida. Por quê? Por causa de interesses, né? Então eu estou analisando as coisas pelo que nós observamos e que nós já vimos no passado. Mostrei para vocês que a iniciativa privada tem uma estabilidade. É isso aí.
Muito obrigado, duvide de tudo, pois duvida da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode